Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos Bom lá. dia, Alisson. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o edital da Marinha desse ano, só para o pessoal que tiver interesse em ver algumas questões de como ele funciona, quais são as disciplinas que caem, etc., para quem está estudando. Ainda tem aí, acho que quase 2 meses para a prova. É um concurso que já está tradicional, todo ano está acontecendo esse concurso, né? E principalmente para os cargos de mecânica elétrica e eletrônica, sempre tem algumas vagas. Se puder projetar aí, Otávio, Ok. nós olharmos. Normalmente são essas as engenharias que têm mais vagas, né? Mecânica e elétrica, né? Isso. Isso. Então aqui tem aquelas normas do concurso. Você não pode ter matado ninguém, nem ter se envolvido recentemente de forma comprovada em atividades terroristas. Sempre é importante lembrar também que eles pedem, né, uma avaliação física. Você tem que estar apto a realizar essa avaliação física em meados de janeiro. Você tem que correr um pouquinho, É um fazer umas... caráter eliminatório, né? Só ele não classifica ninguém, ele só pode tirar as pessoas da vaga, então Ah, Diferente da Polícia Federal, que é que classificatório, é vale ponto. Você classificatório, você faz, pode faz ganhar. 2 barras a mais, vale uma questão. Não, lá na Polícia Federal você tem que fazer, tem que levar a academia a sério lá, tem que colocar nos estudos lá no meio, lá, ir na academia. Então você tem bom, aí a quantidade de vagas, né? aqui a gente consegue ver que, bom, aqui se destaca mais a engenharia mecânica com 12 vagas, sendo duas para candidatos negros, né? É, As depois, vagas, outra, depois vem a engenharia elétrica, e depois naval, né? naval. Depois as outras competem entre duas, três, no Ainda máximo também 5 vagas. Né? eletrônica tem 6, né? Mas as principais são mecânica e elétrica mesmo. Eles pedem bastante esse tipo de engenharia, né? E, aliás, acho que são as engenharias que dá maior candidato vaga também, se eu não me engano. Também tem Acho umas vagas reservadas para candidatos negros, né? Uhum. Eu tenho algumas outras que também não tem, né? Que ele não bate 20%, não bate um, né? Não bate um Sim, aluno. exato. Vamos passar adiante aí e ver. Vou continuar aqui. A gente fala um pouco do processo de inscrição, etc. Você tem um calendário, mostra o calendário aí rapidamente. O calendário, se eu não me engano, eles não marcaram a prova ainda, né? Mas as inscrições podem ser efetivadas aqui. Foram abertas dia 14 de abril, né? E podem ir até dia 18 de maio, às 23h59. Tem o anexo 2, tem aí mais embaixo, lá no, mais para o fim. Tá, ok. Deixa eu procurar Eles aqui têm umas datas ali de. umas datas, né? Não sei se tem já a da prova, mas a de aptidão física já tem montada aqui. Essa tem o anexo 1 sobre as Acho que condições já físicas. passou. Anexo 1 é Assim, sobre as condições físicas, a pessoa não pode ter esses tipos Aí. de malformações. Aí tem o calendário, período de inscrições, uhum. a Bom, divulgação da relação dos que se autodeclaram pretos ou pardos. a partir de 8/6, né? Daí o candidato deve candidatar, eu vou dar uma olhada aí no site e ver onde vai ser quando vai ser a prova. Ano passado, se eu não me engano, foi em agosto, né? No meio de agosto, mais ou menos. Eu chutaria que esse ano seria em julho Julho. ainda. Porque o edital veio antes, né? Então, geralmente, o período para acontecer a prova depois que abrem o edital praticamente é o mesmo. Isso. Tem Eles algum, já tem a data para divulgar as notas do candidato, só não tem as datas da prova ainda, né? Eles não Isso. vão tem a ver com a deixar. logística da prova. Volta aí um pouquinho, só passar rapidamente nas questões de condições físicas, anexo 1. Condições físicas. Em geral não é um grande problema, é só sabe, algumas pessoas. Acho que é o anexo 1. Se a pessoa, tem que ter o mínimo, não pode ter nenhuma deficiência, né? O mínimo de ângulo nas articulações. Suba um pouquinho, é só ser subindo. Período de adaptação. O máximo de miopia, esse tipo de coisa. Há uma fase de Aqui. verificação. Esse é o teste de aptidão física, né? Sim, Certo. Inspeção de saúde mais em cima aqui. Inspeção de saúde, isso. achei. Ok. Para verificar que exames médicos, então tem certos tipos de
enfermidades não passam na prova por alguma. Uhum. Que a pessoa pode conferir aí no edital. Sempre atento, porque é de caráter eliminatório, né? É. Vamos dar uma olhada na matéria? Ok. Eu acho que antes de começar na matéria, eu acho que é legal sempre falar, no caso a gente sempre vai ter uma prova aí de conhecimentos básicos. Uhum. Eu acho que o aluno não pode subestimar essa prova por se chamar básica, né? Então, São duas fases da prova da Maria, não vamos esquecer. Primeira fase objetiva, a segunda discursiva e a primeira fase objetiva. vamos começar aí pelo primeiro dia, né? Matemática, cálculo diferencial integral, equações diferenciais, cálculo vetorial, série, sequência, equações diferenciais parciais, que para mim é um negócio muito cruel. Eu não me lembro de nenhum outro concurso em que essa coisa cai. Uhum. Deve ter uns cursos de graduação que não tem isso, engenharia. Uma coisa que eu acho bem legal de comentar, né? Uma coisa que eu acabei fazendo todas as provas de conhecimento básicos da Marinhas até hoje, é que sempre, praticamente quase todo ano, cai uma questão de integral de linha, né? E Que é o uma pessoal... coisa esotérica. Então seria necessário cobrar esse tipo de conhecimento do aluno, e, na minha opinião, mas eles sempre cobram. Então, Vamos lembrar fazer integral de linha simples, aquele processo de parametrizar, né, substituir a variável por uma outra, que cujas coordenadas facilmente percorre o limite. Aqueles problemas típicos de trabalho que você tinha lá no livro do Halliday. exato. Cálculo. Então, é cálculo numérico, né, que também é uma coisa que já até vi em outros concursos, mas é menos comum. Cálculo numérico, esses daí tem alguns métodos aqui, né, que tem que memorizar, né, porque eles são, apesar de eles serem bem, você entende a teoria por trás deles, muitas equações, né, que você precisa ter em mente para saber todos esses métodos aqui, interpolação polinomial, polinômio interpolador na forma de Lagrange. Sim, cai. Lagrange é uma brincadeirinha. Métodos trapézios. Se eu não me engano, teve uma prova que caiu, né? Os Simpson, né? Aproximação. Aproximação de Simpson. Você tinha que saber. Então aí, probabilidade estatística é o padrãozinho. Normalmente elas são questões mais diretas. Não são tão complicadas, né? Muito cálculo e cálculo numérico são a dor de cabeça normalmente dessa primeira parte. Não são complicadas, mas ano passado, né, a prova de 2015, teve uma pegadinha lá. Eu acho que mais interpretação, né? Se vocês forem lá na prova, vai ter a da escada. Uma questão da escada, né? Dependendo da interpretação, você poderia errar muito fácil a questão. Mas em questões teóricas, né, eles não exigem tanto. Quando se diz respeito à probabilidade estatística. Pode ver aí, física. Claro. Recente física. Estática, dinâmica da partícula, dinâmica de sistemas termofluidos. Mas o nome é bonito, mas em geral o que é equação de Bernoulli? E se você conseguir dominar essas duas coisas, sisteminha de bombeamento, né? Simples, ele vai... Simples, sem aquelas coisas de perda de carga, etc. Pelo menos para a primeira fase, né? Ciclo de Carnot está resolvido. Aí depois, magnetismo e eletricidade, aí em geral é um pouco complicado, mais do que cai nos concursos, porque envolve aquelas coisas que você não só saber a física ou existem as relações de Maxwell, mas saber fazer umas integrais de superfície, de linha, ainda que simples. E eletromagnetismo é muito comum, né? Cair para você fazer diagrama de campo, explicar teoricamente. Tinha uma questão lá que é famoso, né? Você encontra na internet muitos daqueles vídeos lá de colocar um tubo de cobre, pegar um ímã e deixar cair no meio e explicar o fenômeno, o que está acontecendo, como que está percorrendo a corrente lá nesse circuito, nesse sistema, dentro do tubo de cobre. No caso, se eu não me engano, seria as forças de Lorentz, né? Aí você vê que a prova tem bibliografia, uma coisa que a gente sempre cita, sempre fala sobre essa prova. Bibliografia sugerida.
Opa, acaba falando um pouquinho sobre como vai ser a prova, né? Então, cálculo numérico, aspectos teóricos computacionais, física básica. O Fim, Alonso, Fim. Boldrini. Boldrini eu tive aula com ele também. Boldrini, José Luiz Boldrini, mora aqui perto. que legal. Ele é daqui de Sorocaba, ele mora hoje em dia, atualmente. Que loucura. No Senswein, clássico no Senswein, aquele livro bonito de ver, assim. Pouca gente usa, mas é muito, muito bem escrito. Vamos adiante. Então, agora vamos para a prova. Vocês querem dar uma olhada de conhecimentos básicos aqui, as questões? Como assim? Quer dar uma olhada na Vamos prova? dar uma olhada rápida aí. Passa aí rapidamente. Só para ver que realmente cai essas coisas, né? Sim, vamos lá. Só para também não demorar muito, que senão o vídeo fica de Sim. 1 hora. Então, tem lá, derivada de uma função exponencial do seno de x quadrado. Quer dizer, É uma derivada simples, né? tem a cadeia 3 vezes aí. 2 vezes. Tem que saber a regra da cadeia aí, né, para você conseguir resolver esse problema. E vai ser algumas regras da cadeia que você vai ter que colocar aí dentro, né? Aí você pode... Essa questão conseguiram anular na prova, né? Porque tinha escrevido seno de x2, né? Daí o pessoal anulou. Enfim. Por quê? Anulou porque Não, x sobrescrito. não estava x ao quadrado, estava x2 e o pessoal anulou, né? Bom, aqui Volume, também. sólido de revolução. Calculando uma integral que vai dar um volume. Também. Aí eles já pedem um pouquinho de integral. Aqui eles pedem para montar a integral. O pessoal tem gente que tem bastante dificuldade de conseguir visualizar qual que é a integral necessária. Tem que ter esperto. As noções parciais de montar figuras são só de revolução. Aí de probabilidades, geralmente acompanhado de um probleminha de frequências. Foi exatamente essa questão que eu tinha comentado sobre as escadas aqui. Método de Euler para resolução de equações diferenciais. Tem que lembrar também. Integral de linha, como eu disse, também sempre caindo. Integral de linha de um campo num caminho. Isso, exatamente. Sério, olha que crueldade. Muitos engenheiros acham que sério não serve para nada. Muitos conseguem passar a vida sem nunca ver nenhuma utilidade. Muitas pessoas facilmente passam a vida sem saber muito sobre série. Se você for lidar com uma coisa relacionada à computação científica, você vai ver que pode ser em série. Você não calcula nem um seno e um cosseno sem série. Sem usar essas séries aí. É fácil ter a função prontinha lá. O duro é você ter que, às vezes, não ter esse recurso e ter que montar de forma a atender o seu problema. Ponto material, maçã, percurso de circunferência, centro de origem, centro anti-horário, velocidade angular constante no instante. Mais uma questão aí de física. Cinemática, na verdade. É um fio condutor, física, de novo, eletromagnetismo. Aqui tinha que lembrar aquela fórmula direta, né? De fio condutor, tudo mais, eletromagnético. Aquelas equações básicas de mecânica dos fluidos, né? Problema de vasos comunicantes. Mas mecânica dos fluidos. Aí você tem termodinâmica e circuito RC ligado a uma bateria. Circuito de primeira ordem, né? Primeira ordem com solução de equação diferencial. Esse transitório, né? Novamente. Se for resolver isso aí tudo, né? A 14 aqui é sobre o quê? Fio delgado, distribuição de Maia, cálculo. Calcular o centroide de uma distribuição. Precisa saber essa definição de centroide. A mola é fim. Lei de Hooke, né? Lei de Hooke. Praticamente sobre lei de Hooke. Né? Saber aplicar a fórmula lá, que ele explica, né? Fala até a lei que você tem que usar, né? Só tem que lembrar a fórmula. E aqui, pêndulos, né? Uma questão de física básica. Colisão. Conservação do momento linear. Ainda adiante.
Tá bom? É, Vamos agora dar uma passadinha rápida nas matérias dos vários cargos. A arquitetura, aí na Marinha, ela é bastante focada em questões de obra mesmo, circundando a engenharia civil. Em outros concursos vão cair coisas de história da arquitetura, história da arte, que a gente vê caindo, né? Ou história do urbanismo, principalmente para os concursos de prefeitura, às vezes cai isso daí. Ou para outras instituições. Mas aqui na Marinha ela é muito centrada na obra mesmo, civil. Você vê o planejamento de arquitetura, conversões gráficas, né, desenhos, cálculo de estruturas, que é uma extensão tecnologicamente adaptada da resistência dos materiais, mas que tem toda uma linguagem própria e com algumas coisas já estabelecidas para certos tipos de estrutura. E instalações prediais, que é comum para o pessoal de engenharia civil. Normalmente a prova da manhã ela foca bastante em questões bem técnicas, né? Pouco norma, poucas. Não demanda muito desse tipo de informação, pelo menos na parte elétrica. Você não tem. Quase nunca cai uma questão assim. Normalmente só cai solução de equações, de problemas, né? É o perfil, né, da prova, né? O Alisson deu uma pequena queda aí na internet dele. Tá de volta aí, Edson? Estou de volta, pode continuar aí. Tem sempre um pouquinho de legislação, acho que vocês devem ter falado disso. É a parte aqui de legislação ambiental. Na prova de arquitetura, né? Isso. Muita norma técnica, você vê a bibliografia sugerida, é quase que só norma técnica, olha lá. Normas técnicas, é verdade. NBR, várias NBRs diferentes. Vamos adiante agora, próximo cargo? Próximo. Você abriu essa prova aí, se quiser passar rapidamente o olho nela? Não cheguei a abrir, mas dá para abrir rapidinho. Então põe aí engenheiro civil, nós vamos discutindo lá. Engenharia civil é uma prova resumida, se você não está em termos de conteúdo. Não tenta abarcar todo o seu curso, como outros concursos tentam fazer. Resistência, materiais, análise estrutural e estrutura de construção. É óbvio. E geotecnia, que é o solo. Na nossa disciplina nova lá no Tesla. Então, física do solo, mecânica dos solos, né? E a parte de obra mesmo, de cálculo para a obra, estrutura isostática e pré-estática, método de esforço, método de deslocamento, então você pode esperar fazer bastante continha. E ela é bem centrada e bem resumida, para quem estiver estudando para engenheiro civil, você sabe que é mais fácil focar, mais fácil, por exemplo, que outras provas que nós temos aí adiante. Se você quiser passar aí. Bibliografia sugerida. Aí já não é tão feita, né? Tem o clássico Timoshenko aí, essa não é tão de normas, mas de teoria. Engenharia de materiais, ela já tende a ser mais ampla. Ó. Ciência dos materiais, que são aquelas coisas clássicas de cristalografia, a estrutura da célula unitária dos metais, fatores de compactação e como que propriedades macroscópicas saem da estrutura microscópica. Tem ensaio, que também está em comum com o pessoal de mecânica, né? Tá, torção, flexão, fadiga, esse tipo de coisa. Resistência dos materiais. Mecânica dos materiais aí está associada aos problemas de fluência, fadiga e das tensões em fator de concentração de tensão, tocando aquela coisa que na faculdade a gente vê em elementos de máquinas, né? É um pouquinho específico para materiais metálicos, aqueles processos de fundição, conformação, corrosão, degradação e metalurgia do pó, que é um negócio já mais da moda. Aí, cerâmicos e poliméricos já é mais difícil de se ver em concurso, e é interessante notar que eles especialmente falam meio que tem. Até aí E eles chegam a cobrar bastante essa parte de materiais, né? O que eu vejo na parte de materiais, tanto na engenharia de materiais quanto na engenharia mecânica, eles cobram bastante essas duas matérias aqui. Né? Geografia razoável, o clássico, vamos lá, que aí todo mundo vê na faculdade. Engenharia de produção. Aqui, ó. Esse é um curso, esse daí já dá um outro viés diferente de engenharia civil, que eles tentam cobrir
vastamente o curso, de muitas disciplinas de quem é Sim. formado na área de produção. Olha lá, Fala análise, bastante. logística, análise financeira, por favor. Opa, vai bastante. Análise financeira. Gestão da qualidade, contabilidade. E aí, na verdade, é uma engenharia de produção mecânica, né? Um curso de graduação não seria engenharia de produção. Existe por aí curso de engenharia de produção mecânica, engenharia de produção elétrica. E aqui seria engenharia de produção mecânica, porque além dessas disciplinas de contabilidade, logística, organização, planejamento da produção, você tem essas específicas. Já. Eles pedem aqui. Ciência Materiais. mecânica dos fluidos, transmissão de calor, Aqui, né? equipamentos para Manutenção mecânica, equipamentos. Acho que tem bastante coisa de mecânica aqui. Acho que esse, realmente, esse é o foco deles. Né? é o mais amplo, acho que é o edital, assim, mais com largura maior. Mais complexo. Né? Para quem fez produção vai ser complicado. Se não tiver estudado bastante, vai ser bem complicado. Mas focado para quem fez um curso específico, que é produção mecânica. Até o livro do professor Agostinho aí, ó. Tolerâncias e ajustes. Um comentário que eu ia tecer em relação a isso é que a prova também indica as necessidades da Marinha com relação aos engenheiros que ela quer contratar, né? Com certeza alguém que está se propondo a ser um engenheiro da Marinha vai ser exigido bastante mecanicamente, na parte mecânica. Você tem aí, ó, engenharia de sistemas de comunicação. Computação. Também é uma, sistema de computação, isso. Também é uma prova ampla também, né, que tenta cobrir muita coisa do curso de graduação. Então, engenharia de software, que elas fazendo como organizar a arquitetura e projeto de software, organização de computadores, arquitetura cívica e risco, não sei o que, como funcionam os processadores, redes de computadores, banco de dados. A parte de organização de computadores, eles exigem, acho que o Alisson saberia falar melhor, mas eles exigem um conhecimento superficial, né? Não uma coisa tão aprofundada, né? Sobre processadores, barramentos, memória, periféricos. Você precisa entender o funcionamento de um processador do ponto de vista modular, né? De um jeitão modular. Ninguém vai cobrar você. Então, a instrução tal da máquina 80x86, ela funciona tal e tal lugar. Isso aí não é característica desse tipo de prova. Eles querem que você demonstre conteúdo, porque a prova é discursiva, mas é do ponto de vista modular. Agora ele fala aí, a família Intel, a família Motorola, as diferenças são mais do tipo, é uma máquina de 2 operandos, é uma máquina de 3 operandos, né? As instruções são de tamanho fixo, tamanho variável, a palavra é 32 bits sempre, não é? Coisas modulares, né? Tem aí processadores não convencionais. Quando eles falam assim é porque é muito genérico. Senão ele falaria o nome do tipo de processador, não, paralelo, vetorizado, paralelo, etc. Redes também é protocolo OSI, ISO-OSI, né? TCP/IP, na verdade. As 7 camadas. É isso aí que precisa saber. Sistema de banco de dados é legal a pessoa lembrar, ter algum contato com o vocabulário de SQL. Embora não eu falo a linguagem direta. Mas você saber especificar minimamente umas 2, 3 tabelas em SQL, pelo menos para entender um código que ele tenha mostrado, é bom. Quando fala em projeto físico de banco de dados, é uma discussão mais de bom senso. Você vai usar fita, você vai usar disco rígido, vai usar nuvem, vai fazer uma combinação dessas coisas. Aí já é um pouco mais de bom senso. Né? Mas o ponto aí geralmente é a questão de acesso, do acesso à administração de dados e de SQL. Sistemas operacionais aí, se você souber alguma coisinha de como que é Linux, como que é o Windows, os principais, você já consegue falar alguma coisa sobre sistemas operacionais. E, em geral, também no forte, não é aí. Compiladores têm o potencial de ser o assunto mais cabeludo de todos, né? Porque compilador, se você já tentou fazer qualquer coisa que se pareça com um interpretador, não é nem com um compilador, mas se você já fez um interpretador, você vê que é um negócio do diabo mesmo, né? Operação de código intermediário, de execução, mas eles não pegam tão fundo assim na coisa. Programação sempre tem questão, né? Programação, todo mundo sabe programar, sabe ler um código, entender o que ele faz. Então, escopo, alocação dinâmica, recursividade. E legal que não marca a estrutura de dados, né? Explicitamente. Isso não está falando explicitamente estrutura da árvore AVL, árvore B, B estrela, aquela
todas aquelas questões de estrutura de dados, não fala explicitamente, o que é legal quem acha isso difícil. Essa na bibliografia é que a postura deles, em geral, para o processador vai ser o MIPS também, né? Vai ser você olha lá que são os inventores do MIPS que estão aí na bibliografia, o John Hennes e David Patterson. E para engenharia de software, o mais usado de todos, que é o Pressman. Embora tenha um livro de estrutura de dados aí na bibliografia sugerida, o Horowitz. Mas no texto do edital ele não comentou que cairia isso. E tem o Tannenbaum, que escreveu o livro sobre tudo. Ele escreveu sobre tudo. Organização, sistema operacional, algoritmo, rede, tem livro sobre tudo. Se chegar na livraria dessas técnicas, tem uma estante que é o Tannenbaum. Igual lá nos romances da estante do Stephen King, né? Tem 40 filmes sobre os livros dele, aí o Tannenbaum tem uma estante dentro na computação. Telecom. Telecom, bom, eu acho que ele cobra também um dos assuntos que fazem aí, também cai na parte elétrica, né? Que é de circuitos elétricos, eletrônica analógica, eletrônica digital. Eletrônica digital, acho que eles cobram também flip-flops, toda aquela contadores, registradores, MUX, DMUX. Eu não me lembro de questão usando linguagem de descrição de hardware. Você lembra de alguma? Linguagem de descrição de hardware. O HDL, VHDL, AHDL. Não, o HDL. Está escrito aí, mas eu não me lembro. Olha, eu não me deparei com nenhuma não, viu? Também não lembro. Talvez esteja aí só pro forma, ou então é uma coisa que se for cair vai ser mais conceitual. Porque lembrar, até porque existem várias famílias de linguagens de descrição de hardware. Não está dizendo aí que você precisa saber de uma delas, que seria o que falar, não, vai cair acima dessa máquina, então aqui o equivalente seria, vai cair o VHDL, vai cair o Verilog, aí você precisa lembrar os códigos. Aí está falando de forma geral, e eu não me lembro de uma questão disso, então é um negócio superficial mesmo. Eletromag, né? Nossa, essa prova também é grande, né? Olha, abrange, é uma prova pesada, é de eletromagnetismo, elétrica, né? Então, o candidato tem que estar bem preparado aí, né? Antenas de propagação, micro-ondas. Então, colocaram todos os temas de antenas de propagação aqui que eu já vi em concursos genéricos aí. Praticamente colocaram, tem tudo aí, não sei se cai, né? Não cheguei a pegar uma prova para ver realmente todas as questões de antena aqui já, mas esse daí, se uma pessoa sabe tudo isso daí que eles colocaram aí no edital, ele consegue fazer qualquer prova de telecomunicação. Sim, esse edital é bem poderoso. Rivaliza lá com o da Polícia Federal, Telecom. O cruel da Polícia Federal é que eles colocam uns 4 engenharias no mesmo edital. E aí, é muito cruel. Não basta ser engenheiro elétrico, você tem que ser engenheiro de telecomunicações e também tem que ser conhecimentos avançados de controle. Engenheiro de tudo. Você tem que ser engenheiro de tudo. Comunicação analógica, que não é um negócio que desapareceu, certo? Porque, afinal, apesar de tudo ser digital, ele está sendo digital por dentro do analógico, né? Protocolado em cima do analógico, então cai muito em prova. E redes de computadores. Para todo mundo isso aí. Cai bem, né? Aqui também cai, que nem na parte de engenharia de computadores, aqui também cai o TCP, IP também, o modelo OSI que a gente tinha comentado. Legal que a utilidade do assunto de antenas, ela deslocou muito, né? Antigamente a antena era para transferir, hoje em dia é tudo cabeado. Então a utilidade do assunto de antena virou essas antenas de celular, né? Como que é o circuito da antena, do notebook, etc. Então mudou bastante o tipo de abordagem do assunto. Aí você tem aí os clássicos, Cedra, TOT, a engenharia elétrica. A elétrica já inverte um pouco, eu acho que inverte um pouco o sistema, e ela é não tanto quanto engenharia civil, mas também tem um pouco do viés de ser mais pontual. Pegar pesado em menos coisas. Então, lógico que tem o óbvio, circuitos elétricos, potência, transformadores e máquinas. Quer falar alguma coisa, Pedro? Você sempre reclamava, chorava com essa prova aí. Não, essa prova ela tem uma exigência de conhecimento de máquinas elétricas que é um absurdo, né? A cobrança deles, né? Tem questões, você encontra questões para você demonstrar a equação
equação de máquinas lá, uma equação, é uma equação simplificada, mas mesmo assim eles pedem para fazer uma demonstração. Foi difícil resolver aquela questão, inclusive, porque teve que abrir o livro e daí não é todos os livros que tem, eu não encontrei. Livros completos, não são aqueles livros básicos, não, eu lembro bem. Não é são máquina síncrona, né? Questão de máquina síncrona, que é um negócio síncronas. Importante. Coisa mais importante. Pode falar, desculpe. A questão mais importante que você tem que saber ali são máquinas, com certeza. E eles colocam contextos de eletromagnetismo dentro de... o contexto de eletromagnetismo em máquinas elétricas, circuitos elétricos em máquinas elétricas. Tudo está associado em máquinas elétricas, né? E eles conseguem relacionar vários temas, às vezes, com uma questão só. Isso é verdade. Acho que eu poderia até dizer que a prova de elétrica, assim, na minha opinião, é uma das provas mais difíceis de todas as engenharias feitas pela Marinha. Por causa da discrepância em relação... Comparando com outros concursos, você quer dizer, né? Isso. Porque o tipo de coisa que se cobra, que se exige da pessoa em relação à sua formação, né? Mas eu acho que todo mundo, por exemplo, é exigido que saiba de memória. Não, tem vários tópicos aqui que saber de memória, engenharia elétrica é uma cobrança bem complicada, né? Já é uma coisa que você conversa com pessoas que são especializadas em máquinas elétricas, eles vão falar assim, não, se eu for ensinar tudo que eu sei sobre máquinas assíncronas, eu passo 5 anos aqui em um curso de engenharia falando máquinas elétricas, máquinas síncronas, né? Caiu a internet aí, Radisson? Hoje está ruim. A automação, normalmente eles pedem mais sistemas. Nunca vi Caibode, acho que também não vi LGR das provas que eu fiz. Normalmente eles pedem mais diagrama de blocos e colocar e fazer representação, depois traduzida do diagrama de blocos para a equação, né? Diferencial. Eu acho que o que eles pedem bastante aí, a mecatrônica acho que pede um pouco mais de controle de automação, né? Mas eles pedem bastante exatamente o que você falou, né? Eles saber fazer aquele diagrama de blocos. Um comentário, Anderson? Não, acho que a Fitzgerald é a literatura mais importante só desse. O Fitzgerald é aquele livro, assim. Eu acho que é igual o Ulisses, do James Joyce. Aquele livro que todo mundo fala, mas pouca gente lê. O Robson falava que é um livro que tem quase tantos comentaristas quanto leitores. Eu gosto do livro, mas é um livro que só faz sentido estudar se você já sabe o assunto. Né, você não pode chegar lá. Rashid também é para eletrônica de potência, apesar de ser poucas questões de eletrônica de potência, né, de retificadores e quando cai, não cai retificador trifásico, de ponte de grades, não cai nada disso, que é normalmente monofásico. Em geral, eles têm uma biografia, eles se baseiam numa biografia muito boa, né, em relação à elétrica. Engenharia eletrônica. Alisson? Eletromagnetismo, circuitos elétricos. Eles vão pegar tem uma impressão de entender os circuitos elétricos e eletrônica de um ponto de vista de sistemas lineares e controle. Aliás, a sensação que dá, porque fala de polos e zeros, regime senoidal, métodos números complexos, né? Transformadas de Laplace, tudo isso dentro do contexto de circuitos elétricos. Então, é amarrado com sistemas lineares. E isso aí, com certeza, é questão difícil, questão que você tem de fazer várias passagens de cálculo e se justificar, mostrar erudição, né? Já aí tem alguns detalhes, dispositivo optrônico, né? Raramente cai alguma coisa, e quando cai, eles dão um contexto para você lembrar, né? O forte não é por aí. Tem circuitos analógicos também, que alguns formatos padrão de circuitos nós já vamos ter na memória, né? Como que funciona o amplificador, somador, integrador, filtros básicos, filtro Butterworth, Chebyshev, né? São interessantes. Que é bom você ter na memória para você, não que você não vai mostrar na hora, porque é uma prova discursiva, você tem de mostrar as passagens. A mesmo que você mostre, já ter chegado nela alguma vez,
melhora muito a sua chance de sucesso de ser claro no que você está fazendo. Porque às vezes você vai lidar lá uma arquitetura pede um filtro passivo RLC ou RC. Aí mostra a função de transferência, seria uma questão típica, ou então encontra a frequência de código para esses valores de componente. Esse tipo de processo. Acho interessante até abrir uma observação do que o Horácio acabou de falar. A gente acabou esquecendo de falar o óbvio, né? Que é a segunda fase, no caso, o segundo dia, são questões discursivas. E você tem que realmente mostrar quase todo o conhecimento que você tem sobre o assunto e discorrer da melhor maneira e mais clara possível para o avaliador conseguir te dar a máxima pontuação. Você não pode ser superficial na sua resposta. Mas também tem aquele fato, né, que isso daí não é um concurso, né, então acaba tendo que passar por algumas pessoas corrigindo, então o candidato tem que ter aquela consciência, assim, de que o corretor, o avaliador, o examinador tem um checkbox lá, né, falou de tal coisa, cheque, vale tanto, falou de tal coisa, cheque, vale outro tanto, e vai adicionando depois na sua nota final, né. O importante é ter consciência das etapas importantes que tem que ser demonstradas, né, bem claramente. É legal que, assim como no ano passado, a prova de controle aí tem uma cara de que isso é uma coisa... de que você vai ter de ler uns livros russos para conseguir fazer a prova, mas a impressão é exagerada. Então, fala dos nomes de tudo, matriz estável, função de transferência, relação entre matriz, transferência, função de transferência, passo estável, função de transferência, projeto, servo-sistema, método gráfico, simulação, blá, blá, método de Zuboff, teorema de Lyapunov. Lyapunov é com Y, né? Mas tudo bem. O alfabeto deles é outro, não sei como é. Deu para entender. Eu sempre fico com Y, deve ser por causa da... né? E são métodos aquilo de você encontrar e provar estabilidade, que é um negócio que não se usa na prática ainda, que é uma ferramenta teórica que constrói o controle robusto, mas que na verdade é assim, você prova que o sistema é estável quando você consegue encontrar uma função quadrática que satisfaz a equação de Riccati do sistema. Então é isso daí. Mas eu não vi nenhuma questão cair exatamente disso na prova. Método de Zuboff eu mesmo não conheço mesmo, nunca... Não, o método de Zuboff é isso que eu falei, é você encontrar uma função de Lyapunov. Lyapunov já foi visto superficialmente no curso. Se existe a função de Lyapunov, o sistema é estável, isso para sistemas lineares, né? Não linear, aí já fica conservador. Mas o método de Zuboff está associado a isso. E acho que caiu uma vez, mas era uma questão bem simples de pedir. Encontra uma função tal que papai. Você fazia como se fosse matemática pura envolvendo sistema linear. Eu não sabia que você estava fazendo o método de Zuboff. Mas eu acho que o controle não precisa ficar com medo desses nomes russos. Tente saber lá. Função de transferência, espaço de estados e assim por diante. Tudo gira em torno disso. Aí você tem processamento de sinais de comunicação. O que é pedido às vezes em telecom também, é pedido um pouquinho aqui também. Pouca coisa em telecom. Passando adiante, engenharia mecânica. Prova também que tenta cobrir toda a realidade, tenta abarcar a realidade. Prova hegeliana. Prova hegeliana. Abarca bastante coisa mesmo. Toda a realidade está descrita pela prova. Abrange aqui desde vibração livre, amortecida. Sempre tem vibração, né? Eu tenho a impressão que sempre tem uma questãozinha de vibração. Sempre está caindo. Com 2 graus de liberdade. Uma informação privilegiada que a gente teve é de que, privilegiada não, né? De observar também um pouco, de você, se você olhar a estrutura da prova, ela repete, né? Eles repetem. A questão 1 é sobre o assunto tal. E ela ficou vários anos. Certo? A questão 2 é sobre o assunto Y. E é o mesmo assunto vários anos na questão 2 e se repete qual é o tema de cada uma das 10 questões. Isso na prova discursiva. Todos os anos. Isso vale para todas as provas. Estou falando aqui em geral. E aí, e ano retrasado mudou o pessoal que faz a prova. Então o padrão, e acho que esse padrão se mantém por pelo menos 3 anos. Então esse ano ainda vai ser o padrão do ano passado e do anterior. De qual que é a questão 1, qual que é a 2, qual que é a 3, né, em termos de qual que é o assunto. Quiser falar aí mais da prova, Otávio? A engenharia mecânica até abriu uma aqui. Quer abrir mecatrônico, eu acho. Mecatrônica.
Bom, mecânica, não tinha olhado aqui primeiro, mas geralmente a primeira é uma questão de física básica, né, tudo mais. Aqui é uma questão de polias, né? Provavelmente essas polias, não sei se são ideais. Não, os fios são considerados ideais, as polias não, tem que lembrar aqui da inércia. Questão, eles vão seguindo o mesmo padrão para todas as provas, para essa prova no caso, né? Aqui no caso um parte de torque, tolerância em ajustes. Bom, se você for ver na prova, ciclo Otto, né? Sempre cai também uma questão de motor, de ciclos, né? Ciclo Otto, ciclo Rankine. Geração de potência. Eles sempre pedem, geralmente, esses ciclos aí. É bom sempre dar uma revisada com relação a isso. Aqui também de cargas axiais. O que a gente consegue ver também... Transmissão de calor? Transmissão de calor. E eles conseguem pedir outro ciclo térmico aqui também. Pedindo já uma questão numérica, né? Menos teórica. Térmica e fluidos é forte. Térmica e fluidos é forte. Então, dá para... É bem teórica, ele cite métodos não destrutivos, etc. Então, exatamente. Eu acho que deve ser um charme, assim, igual aquela torre italiana de Pisa. E por que a prova é inclinada na folha? Todo ano alguma prova é torta na folha. Mais importante, a prova que eles usam para escanear e jogar na internet, ela é torta. Eles não mudam para um padrão moderno de tipografia, que eu acho que é para fazer um charme. Nós somos militares, somos clássicos. Tá ligado? Bom, como a gente viu aqui, vai cair resistência dos materiais, a parte de metalurgia, mecânica em série de materiais caiu também. Mecânica de fluidos também pode vir a cair, mas o que mais forte aqui da prova, que foi pelo menos ano passado, era a parte de termodinâmica, né? Transmissão de calor aí. Equipamentos, turbomáquinas, turbinas, turbina a vapor, turbina a gás, etc., mais superficial. É muita palavra junta ali. Ali na prova a gente viu uma revelação disso, uma substanciação disso ali na prova. E ela é mecatrônica. Essa cai um pouco de cada. Mas ela não fica tentando varrer o curso todo. Pelo menos eu tive essa impressão. Porque ela tem pontos, né? Computação, atuadores, eletrônica, transporte, mecânica. São assuntos distantes, mas ele fica um pontinho em cada lugar. Sim, eles delimitam bem, assim, na prova de mecatrônica. Se é uma questão de robótica, é uma questão de robótica. Geralmente cai com manipulador, com matriz de transformação. Se é uma questão de eletrônica analógica, é só eletrônica analógica. Eles não fazem nenhum tipo de miscelânea aí, para tentar confundir com o ideal. Já no edital ele já deixa bem claro que engenharia mecatrônica, né? Que ele não fala motores diretamente, ele fala atuadores, né? Já pensa em diagrama de blocos, já, né? Vocabulário é sempre uma coisa muito reveladora, né? E sempre cai na parte de mecatrônica, quem vai prestar, geralmente cai uma questão de motores, né? Para fazer alguns cálculos e tudo mais. Sempre, mas nada comparado aos motores da prova de elétrica. Robótica, aquelas coisas de parâmetros, sistemas digitais, sequenciais. Se você souber fazer um mapa de Carnot, acho que você já resolveu criar digitais para fins aí. Apesar de que aqui também cai a arquitetura de von Neumann, né? Apesar de que é a primeira arquitetura, né? A arquitetura mais básica. Mais básica de von Neumann, isso. Não pedem muito a respeito, né? Então, e o teoria de controle aí, você vê que a descrição é mais honesta. Que é uma descrição da prova que é desonesta, coloca uns nomes que você não vê representados. Vão pedir ali o P&D, vai precisar saber Laplace, diagrama de blocos, resposta transitória, são coisas, estabilidade vem a pedir também, geralmente pedem bastante. A primeira bibliografia, pode falar, desculpe. Uma coisa estranha que eu achei da prova de 2015 foi que todas as provas estavam caindo ladder, né? Ladder. E na prova de 2015 não caiu nenhuma questão sobre ladder. Né? Não sei se vai ser a mesma coisa aqui em 2016. Mas consigo apostar que talvez possa vir a ter uma questão de ladder, tá? Ou não. Não tenho certeza. Eu acho que sempre tem. Não conseguiria fazer uma aposta.
O primeiro livro da bibliografia é a Enciclopédia Automática, que palhaçada que é essa? O volume 1, pelo menos. Mas é tudo, né? Vai descendo aí, vamos próximo. Engenharia naval. Naval. Então você tem forte aí. Esse aí já é, tem a tendência do prova de engenharia civil. Tem a tendência da prova de engenharia civil, que é ficar bem focado em uma aplicação. Talvez lá dentro da Marinha sejam os engenheiros que ficam mais focados. Então você vê a hidrodinâmica e hidrostática, mas sempre pensando não no ponto de vista de mecânica dos fluidos, como nós estamos acostumados, as equações de mecânica dos fluidos, aquelas integrais. Não, de um ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista do barco. Corpos flutuantes, aí tem interação motor-hélice, então bem específico. Quem não é formado em engenharia naval, acho que não tem muito o que fazer da vida, até por causa da questão prática do diploma. Mas instalações de máquinas marítimas, reboque, essas coisas de porto, etc. Lembrando que o pessoal sempre diz, embora a gente não saiba os detalhes, porque é sigiloso, mas que o foco deles ali é o desenvolvimento de submarino, né? E principalmente submarino nuclear. Inclusive, costuma ter, em alguns anos, prova para engenheiro nuclear também na Marinha. Então é focado, né? Eu não sei se esse ano teve, não, né? Eu vou dar uma checada aqui. Dá uma checada aí. Apesar de que tem um edital aí mais para baixo, né, do nuclear, acho que tem. Então tem para nuclear também. Mas então ela é essa. Tá aí. Então é uma prova bem específica para engenheiro naval, porque é em cima dos equipamentos, mais específica que a maior parte dos cargos de engenharia. Aqui tem 3 vagas para nuclear. Então olha lá o nuclear. Veja a bibliografia de naval também, ó. Não tem um único livro de engenharia ampla como as outras têm, que inclusive tinha vários livros em comum entre elas. São totalmente diferentes e específicos para naval, né? E a engenharia nuclear acho que já vai ter um pouquinho mais de análise física de reatores, não é também vai ter um pouquinho de física nuclear básica, mas é pouca coisa. No foco é reator, termofluidinâmica de reatores, termohidráulica. Tem coisas bem diferentes, pelo menos da minha formação aqui, né? Tem um pouquinho de física quântica e física nuclear básica que você vê ali, ó. Heterogeneidade, solução numérica da equação de fusão, teoria da perturbação, equação de transporte de nêutrons. Mas o forte deles parece ser os equipamentos mesmo, né? Ou seja, você tem aí o reator de água pressurizada ali embaixo, na análise termofluidinâmica. Comportamento transitório dos reatores. Aí você tem instrumentação nuclear, né? Instrumentação necessária. Tubos fotomultiplicadores, fotodiodos, técnicas de aferição e calibração de instrumentos nucleares, espectrometria de raios gama, um negócio muito específico, né? Blindagem e proteção radiológica, mais um ênfase que a prova é extremamente técnica, como que se protege de radiação. Que é uma das principais preocupações na parte nuclear, né? Isso. E o ciclo do combustível nuclear é o ouro da coisa, né? Todo mundo sabe que o problema da engenharia nuclear não é que ela é difícil é conseguir o combustível. Aí você tem aí o ciclo do combustível nuclear que é cobrado, a purificação do urânio, o óxido de urânio aí. Enriquecimento, né? Método de enriquecimento. Queima, etc. E aí já fica um pouquinho mais amplo do que a de engenheiro naval, mas ainda assim uma prova bastante técnica. Engenharia química, olha lá, engenharia química, essa já é uma prova, de novo, uma prova mais ampla, uma prova de conhecimentos básicos. Tem lá química básica, físico-química, termodinâmica, e aí os ciclos você pode esperar ciclos não ideais, você pode esperar que a pessoa tenha algum traquejo com conceitos avançados de entropia, entalpia, das relações de Hess, relações de Maxwell entre as propriedades termodinâmicas, embora ele não tenha falado de relações de Maxwell. Quando ele coloca essas coisas, essas palavras todas, elas acabam vindo amarradas, né? Então, inclusive está em negrito, eu não sei porquê, mas... Era exatamente isso que eu ia perguntar. Será que vai ser mais importante que as outras? Eu tenho a sensação que pelo jeito das palavras ali, não, pelo jeito das palavras. Primeira lei, segunda lei, etc. E aí tem transferência de calor, transferência de massa, que tem alguma interpenetração com mecânica, mas o forte é que está escrito em engenharia química
Químico não consegue fazer essa prova, não só pela questão do diploma. Olha lá, operações unitárias. É uma questão bem industrial. Industrial. Operações industriais de separação, de absorção, e partículas, sistemas de partículas e todos aqueles equipamentos de filtragem e de centrifugação que são importantes, como eles funcionam. Então, isso aí é uma prova pesada, sempre vai ter questão disso. Aí tem um pouquinho... Isso aqui, lembro que na Petrobras sempre caía esse negócio de cálculo de reatores, e era sempre uma questão de baixo índice de acerto. Cálculo de reatores, pouca gente lembra, mas é uma coisa mais ou menos simples e importante para cálculo sempre para fazer reações químicas em batelado ou em química industrial. E aí tem sempre aquela crueldade que é colocar controle, teoria do controle para o engenheiro químico, né? Porque eles devem ver isso na faculdade, uma disciplina daquelas de 2 créditos na sexta-feira à noite. E no final das contas, tem aí que uma ou duas na Petrobras sempre tinha umas 3, mas aí esse vai ter uma no máximo, né? Tem aí teoria de controle, estabilidade. Teoria de controle não é o que eu tive de teoria de controle não é uma coisa agradável e simples de se entender na minha faculdade. Embora eles só vejam o básico, é difícil para eles lembrarem isso, eu imagino. Eu sei que um dos maiores nomes aí, mais citados da teoria de controle robusto é os cogestados, Sigurds Cogestads. Ele tem um livro famoso de controle robusto multivariável e ele é um engenheiro químico. Uma coisa bem curiosa. Mas é uma exceção. Diferente. Ele já... Físico-química aqui, Atkins... Tem algumas coisas em comum aí com a mecânica, o Micropera, Silva Teles, o Solomon, tem química, etc. Engenharia cartográfica já está mais ali no viés da engenharia civil e da engenharia naval, ali fica em cima das tecnologias da profissão, né? Geodésia, topografia, observações. Mesmo no Tesla, um aluno aqui que vai querer estudar para engenharia cartográfica, ele vai conseguir geodésia e topografia. Essas coisas de fotogrametria nós não temos no curso, né? Tem escurecimento remoto. Cartografia, geoprocessamento também, essas tecnologias de GPS e de você considerar dados, modelo do espaço, de cruzar modelos computacionais com observação geográfica, bancos de dados geográficos. E o uso do sistema de satélite ali também é importante. Agora no Tesla tem algumas coisas sobre cartografia sendo planejadas, né? Mas não sei para que data, né? Vai sair essa... Não vai sair para esse concurso, né? Para esse concurso, não. Se a gente começar... Mesmo se você mobilizar agora... É difícil achar gente. Difícil achar gente para preparar esse material e dar essas aulas, né? Legal. E então, aqui... Questão de saúde. A gente conseguiu tecer comentários sobre quase todos os cursos, né? Uhum. Alguma coisa que vocês queiram falar mais aí? Acho que é isso. Tem algumas, como eu tinha comentado, algumas exigências. Tudo. Tem os 2 olhos, tem a boca, tem os 10 dedos em cada mão. Que não aqui, doenças psiquiátricas, avaliar cuidadosamente a história para detectar uso abusivo de drogas, esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Nenhum de nós aqui tem essas coisas. Tem altura mínima e máxima, né? Só para lembrar. Tem. Não pode ter mais de 2 metros, olha que curioso. A pessoa não anda dentro de um submarino se ela tiver 2 metros e pouco. Verdade. Mas ele é um engenheiro, ele não tem... Eu imagino que ele vai ficar estacionado em terra, ele pode ser até um oficial da Marinha, mas eu acho que ele é muito capaz dele nunca pisar no navio na vida dele. Mas é preciso existir a possibilidade de ele pisar, concorda? Eu pesquisei bastante coisa e também entrei em contato com o pessoal que estava em Aramar sobre perguntar sobre o índice corporal, né? Tem gente que faz muita musculação e passa do índice corporal de 30, mas não é uma coisa eliminatória completamente. O cara vai ver, o cara é musculoso, tá com índice maior que 30, eu não vou eliminar ele também, né? Que esse índice, na verdade, tá tentando pegar pessoas acima do peso, né? Não necessariamente com obesidade, né?
E, por fim, acho que a acuidade visual é uma coisa que o pessoal tem muito medo, mas é uma coisa que você tem que falar com o seu oftalmologista, no sentido de ver se você está dentro dos limites, né? Tem muita gente que entra na marinha e usa óculos, né? Não tem problema. Você não precisa ter a acuidade visual perfeita, assim, né? Ela precisa ser perfeita corrigida, né? 20/20. Ela é corrigida, esse ponto é bem importante. Você pode usar óculos, mas que seu óculos esteja funcionando bem, né? Tentar atualizar. Dentes, Eu acho- mínimo de 20. Esse- Limites é, mil. Daí tem coisas engraçadas. Muito e perder os dentes ainda dá. Limites 20 vezes. mínimos de motilidade, né? A função, mexe o cotovelo. Tem que ter. Pressão. Assim. Pressão arterial aí, ó. Igual menor a 14 ou diastólica. Você pode ter no máximo 14 14/9. E o pulso arterial também, máximo 120 batimentos por minuto. Aliás, se você tem 120 batimentos por minuto em repouso, você tem problemas muito sérios de saúde. Pra mim, já. Em repouso é duro. E veja também se você é surdo ou não, né? Aí tem os índices de... Então vocês podem ver que vocês vão passar aí por É limite de idade também, né? Acho que é 36 anos. Exatamente. Para assumir o cargo, acho que é 36 anos, limite de idade. Se eu não me engano, é verdade, é isso aí mesmo. E, bom, acho que é isso aí, né? É isso aí, nós tínhamos para falar sobre a prova. Você quer mostrar alguma prova em particular? Né? Teoricamente a gente dá uma olhadinha de mecânica, mas se você quiser que eu abra alguma aqui, tem a Mostra aí a de produção, pessoal ver. produção. Tem umas questões aí de... Aqui, uma questão... Peraí, deixa eu... Mostra uma questão de produção e pergunta também aqui o tempo normal e tempo padrão de operação. De planejamento de produção, né? As operações, etc. São questões teóricas usando alguma tabela, alguma informação de produção. Sim. E aí vai ter algumas questões de mecânica ali no final. Outra aqui também de produção, diretamente de produção. Cai algumas teóricas, né? Nós diagrama de prospecto, CPM, aquela coisa toda. Atividade, sequência de atividades, sequência ótima de atividades. Aqui já me parece um pouquinho aqui de mecânica já, Mecânica né? dos fluidos, né? Mecânica dos fluidos. Envolvendo tanto isso aí. Legal. Questão 5 também já está ligado aqui A produção. a produção, né? Produção, Mas acho que é contabilidade, tem uma coisa de contabilidade. envolvida com produção. Resistência materiais. Resistência de materiais. Questão clássica isso daí. Coloca uma carga distribuída concentrada e um torque concentrado. Uma barra, pronto. Mas eu acho engraçado que não é clássica só de produção, né? Eles pedem força cortante, cisalhamento, momento fletor, já nas questões de mecânica, mecatrônica e produção, né? Eles têm essa... Até civil acho que pode cair, se eu não me engano, não lembro. Pode. Pode, né? Dá uma olhada aí na prova de computação. Computação. Vou ter que abrir rapidamente. Então já tá fácil de abrir aqui. Aqui a gente tem, né, no site da Marinha, a gente consegue ver todas as provas, eles disponibilizam, né? Uhum. Vocês estão vendo computação aí? As computações. Muitas provas. Vamos dar uma olhadinha aqui na computação. Aqui já a parte de software design, no caso, Engenharia de software. engenharia de software, isso. Modelo em cascata. Acho que eu resolvi isso aí numa aula. Numa aula eu resolvi essa prova aí. Vamos ver a nossa questão 2. Modelos de desenvolvimento, o que é uma interrupção. Veja que as questões sobre funcionamento do sistema operacional são gerais, né? Ó, tá vendo? O que é uma interrupção? Escreva 4 classes de interrupção. Né? Não é uma coisa tão aprofundada, assim, né? Uma coisa que você tem que saber a teoria ali, toda a teoria ali por cima da Utilização de protocolo em camadas. Explique razões para a utilização de protocolo em camadas, né? Uma coisa de bom senso de engenharia de computação, né? Para que os equipamentos consigam conversar em primeira instância, né? Tem aquelas camadas, tem a ver com as camadas ósseas, se não me engano, né? Sim, para você acabar, para demonstrar erudição. A questão da prova discursiva é sempre para demonstrar erudição. Então é para mostrar, olha, o
de divisão óssea é assim, pá, 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 pá. A necessidade disso se dá devido à necessidade de comunicação entre essas camadas, né? Outra questão de engenharia de software é o modelo entidade de relacionamento para especificação de requisitos de sistema de software. As questões bem diretas, né? Na parte de computação. Mas que dá para escrever muita coisa, né? Muito, né? Abre um leque aí que você pode escrever, né? Com relação ao contexto do sistema operacional. Diferente daquelas provas de mecânica ali, que a pergunta é quanto. Mostra o diagrama para mim, que não tem outra resposta, né? Questões bem diretas aqui na parte. Olha só. Uma questãozinha de programação, linguagem C. Linguagem C. Olha lá. Estúdio. Apontador. SC. É ponteiros, né? Ponteiros. Chama de ponteiros, mas outras diferentes também chamam de outros nomes. Pessoas diferentes. Pessoas tortas na vida chamam de apontador. Apontador. Não tinha ouvido apontador ainda. Não? Não. Olha a eletrônica aí, ó. Olha só. Bem simples. Põe um negocinho de bulha aí. Multiplexador. Multiplexador. Vamos construir uma tabela verdade, também serve. Elabora bem simples aí. Para quem sabe um pouquinho de digital, já faz direto. Já olha aquilo lá e já fala. Ó, RAM dinâmica. Não, considera mais cursivo aí do tempo, 64 vezes por milissegundo, cada operação de regeneração vai para tanto. Então é isso aí. Saber calcular. Com relação aos sistemas operacionais, responda, né? Multiprogramação e quais as vantagens da multiprogramação. Que é e qual a vantagem? Quer dizer, não é tranquilo você demonstrar que sabe bastante, mas não é algo que seja um detalhe para ser lembrado. Nossa, mas realmente dá para escrever muito. Qual prova você sugeriria dar mais uma olhada aí? Química aí, ó, que nós não vimos nada. Engenharia química. Uhum. Termodinâmica violenta. Razão volumétrica. A questão, a prova torta aí. Eu chamaria essa questão aqui de uma questão de regra de 3, né? A química, infelizmente, depois que você equaciona tudo, você preparou todo o sistema, você entendeu o que está acontecendo, se você não conseguiu reduzir para uma regra de 3, provavelmente você não fez certo. Pelo menos a minha experiência com química. Você sabe que os químicos vão ficar muito bravos com você quando você fala. Porque quando você vai falar, depois que você já entendeu tudo que tem de fazer, puxa. Depois até você entender o que tem que fazer. Esse é o problema, entender o que tem que fazer. Mas depois que você entendeu a reação. Colossal isso aí. Olha, uma questão aí, ó, envolvendo relações experimentais de troca de calor. Você tem o constante de convecção, o coeficiente de condutividade térmica relacionando o número de Russell e o número de Prandtl. Né? É daquelas relações experimentais que se usa na prática. Legal. Uma questão muito boa. Eles dão uma fórmula aqui também. Você sabe que na prova da manhã pode usar a calculadora básica, né? Você leva aquela calculadorazinha. É verdade. Né? Que normalmente eles não facilitam em nada, não tenta colocar aqueles números assim mais para ser um caráter simbólico de você equacionar uma coisa, para você ter um valor final. Eles colocam um valor de verdade. Uhum. Mas a calculadora no primeiro dia das provas objetivas é proibida, né? É só na prova dissertativa que eles deixam usar aquela calculadorazinha bem simplesinha de soma, multiplicação e divisão. Para fazer conta mesmo, né? Para nem... Se der a entender que sua calculadora tem alguma memória, sua prova pode vir a ser anulada. Vou dar uma olhada aqui, ver se a gente acha alguma outra coisa interessante. Questões químicas diretamente. Isso aí é operações unitárias, né? Processo de secagem. E cai bastante, né? Aí você tem aí a cinética de reatores. Exato, Cálculo de reatores. A gente comentou quando a gente estava vendo o edital. Uhum. Velocidade de reação. Quinta questão. Nitrogênio gasoso e oxigênio gasoso. Equações, né? Equações que se é endotérmica e endotérmica. Não parece tão difícil, né? É isso aí, 7 mais reações, isso aí é
reações também. Não? Número de mols, massas molares. A mistura de gases. Gases. Mistura de gases. Indo para gases ideais, se não me engano. Reservatórios. Olha só. Reservatórios é um sisteminha de bombeamento, né? Que você usa a equação de Bernoulli para calcular um sistema de bombeamento. Peso de carga, altura de coluna, etc. Uma questão mais elaborada. Fator de atrito aí. Eles não simplificam as coisas não nessa prova. Não. Não. Eu uma relação experimental para relacionar a troca de calor por convecção por condução, e aí o sistema de bombeamento em que se consideram todos os fatores de atrito, etc. É a lista. Deram até um espação aqui para fazer. Deformação em tempo com relação a materiais metálicos e ligas metálicas. Materiais. Deformação. Dentro da prova de engenheiro químico. Hein? Estranho, né? Estranho. Cruel colocar aí uma... Bom, enfim. Aqui a gente está falando sobre combustão, né? Em termos de porcentagem volumétrica, equações dos gases ideais. Gases, lembram? Surpresa que não apareceu nenhum gás não ideal aí. Mas não tinha, embora eu acho que possa cair, não estava o nome de nenhuma equação não ideal no edital. Né? Não tinha Van der Waals, nenhuma daquelas. Não idealizado, mas... Então você acha, Alisson, que esse padrão de provas gerado aí esse ano de 2015 pode vir a se repetir? Acredito que vai se repetir esse ano ainda, mas pelo menos mais um ano. A questão 1 é sobre tal, a questão 1 vai ser sobre o mesmo assunto, a 2. Né? Não tendo o mapeamento, não que agilize muito a vida, mas você já sabe as cargas de coisas a esperar. Né? Então é meio complicado a gente abrir todas as provas, acredito eu, mas acredito que se o candidato quiser ter uma noção do que pode... Diretoria de Ensino da Marinha. Exato. Opa, aqui. Na parte de download, né? ensino.mar.mil.com, ensino.mar.mil.br, né? Vai na área de downloads. Opa, abriu aqui. Vai na área de downloads e aqui vocês conseguem achar todas as provas do último concurso e de concursos anteriores. Né? Tá bom. Tem mais alguma coisa para comentar, pessoal? Não, achei que a gente conseguiu abranger bastante aí do que a gente tinha aqui. Vou parar o compartilhamento. Outro dia nós fazemos outras conversas sobre assuntos aí da engenharia, das provas de concurso. Obrigado. E tem possivelmente as resoluções de algumas dessas provas também. Né? Seria interessante, né? Até logo, então, pessoal. Até logo. Até mais.